Bom dia, sejam bem-vindos aqui na nossa palestra. Eu gostaria agora, gente... Povo animado, meu Deus! Povo animado, Márcia, aguardando você. Logo, em breve, muito em breve, eu poderei ir até Avaré para abraçá-los. Se Deus quiser, nós vamos aguardar. Vamos sim, isso mesmo, ainda tem gente entrando, mas eu acho até que já deu as 10 horas, né? E a gente já pode começar. Então, eu vou chamar a Lucimeire para ela fazer a abertura para a gente. E agradecendo já, porque a gente sabe que a gente tem uma agenda bem louca, né? E aí a Lucimeire hoje veio fazer a abertura para a gente. Oi, pessoal, bom dia. Tá todo mundo me ouvindo? Sim, bom dia. Sim, Lucimeire. Bom, como a Paula disse, a gente tem uma agenda meio doida, mas a gente sempre arranja um tempinho para tudo aquilo que a gente acha que é importante. Primeiro eu quero dizer para essa equipe toda aí, né, agradecer imensamente a Cleusa, a Mônica, a Paula, a Márcia Gregório, que está vindo aí, né, dispondo também do tempo, da boa vontade, da equipe toda que trabalha aí com o Conviva, com a busca ativa, com essa parte toda aí, os diretores, mediadores, vice-diretores, PCNP, diretor, tá todo mundo aí, né? Então, assim, agradecer muito mesmo o pessoal pelo trabalho que tem sido feito, né? Pelos encaminhamentos que vocês têm dado, porque esse distanciamento não é fácil, não é para qualquer um, né? A gente tem vontade de ir à sala ao lado e já falar, e já conversar, e aí não é isso que acaba acontecendo. Além dessa falta física, do carinho, do abraço, como a Márcia falou, né? Eu quero ir pessoalmente, abraçar todo mundo. Acho que a gente nunca valorizou tanto na vida um abraço, como a gente está precisando disso agora, tá? Eu sinto muita falta, a gente está toda a tarde na diretoria presencialmente, mas, assim, a diretoria está vazia, com pouquíssimas pessoas, né? E as capacitações ao vivo, né, que a gente sempre tem, e contando com a participação de todos, infelizmente, nesse momento não é possível. Porém, eu acho que, assim, também, eu tenho dito, nesse período da pandemia, que eu não sei se a gente está conseguindo atingir os alunos como nós gostaríamos, mas eu tenho certeza que os professores nós temos atingido em capacitação, em momentos de aproximação com eles, de escuta, que era uma coisa que, às vezes, o presencial nos dificulta, né? E todo mundo, querendo ou não, acaba arranjando um tempinho para assistir uma live daqui, uma capacitação de lá. A gente tem tido acesso a pessoas muito importantes, até aí como a Márcia, a gente vê, quer dizer, com conhecimento em uma área bem diferente daquela que a gente está acostumado, e aí às vezes a gente pergunta, quando será que lá presencialmente a gente ia ter esse momento para parar e ouvir, em pensar mais na gente também, fazer uma autorreflexão, fazer uma análise daquilo que a gente tem vivido e tem visto, tá? Então, assim, minha fala nesse momento é de agradecimento, tá? Cleusa, Mônica, Paula, obrigada pelo excelente trabalho que vocês têm feito, tá? Quando vem coisas que referem à área que vocês estão cuidando, eu nem me preocupo, porque eu sei que vocês estão dando conta e estão buscando, tá? Márcia, apesar de eu não conhecê-la pessoalmente, obrigada, tá, por dispor desse tempo, do trabalhar com a nossa equipe. Eu já sei que você fez outras para a nossa diretoria, no CEJA, né? Então, acho que, assim, obrigada mesmo, e eu acho que é um momento muito rico de troca de conhecimento, de informações, tá? E dizer que nós estamos à disposição aqui na diretoria de Avaré, para quando você precisar, e para a equipe toda que está aí,
obrigada, pessoal, por vocês estarem aí, e assim, eu também estou morrendo de saudade de ver todo mundo, porque está muito difícil ver só na carinha aqui na telinha do celular, tá? Um beijo grande, obrigada. Gratidão, muita gratidão. Obrigada, Lucimeire. E, pessoal, então sejam bem-vindos para a nossa palestra. Eu gostaria que todos deixassem o microfone fechado, tá? Para que a gente possa ouvir bem e entender. E aquelas pessoas que entraram agora, coloquem no chat, por favor, o nome de vocês e o local de trabalho, porque ali vai gerar uma lista de frequência para mim, tá bom? E o Márcio, acho que a gente já pode começar. Então, vamos lá. Bom dia a todos, sou Márcia Gregório, acho que todo mundo já, né, me conhece aí, e é uma alegria imensa, muito satisfatória mesmo estar com vocês. Alguns já conhecidos, o Adriano é meu amigo, né, a Paula também, que eu já conheço, então é uma alegria imensa, e se Deus quiser, né, futuramente nós iremos nos conhecer todos ao vivo e a cores aí. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dos benefícios da meditação para a nossa saúde mental. É um tema muito importante para o nosso momento agora, né, visto que a saúde mental ela está um pouco abalada, e principalmente os professores estão tendo que ter muito equilíbrio emocional para esse momento, porque, de fato, a educação ela mudou drasticamente, né, de março para cá, e os desafios enfrentados por cada um de vocês não são poucos. E, então, os professores, principalmente, precisam ter este equilíbrio emocional, mental, para dar conta de toda essa demanda, de toda essa transformação na educação, e também para lidar com todos os desafios advindos da mesma. Então, nós vamos iniciar agora, tá? Falando um pouquinho do que é a prática da meditação. Então, a meditação, ela pode ser definida como uma prática na qual o indivíduo, ele foca, né, somente num objeto, utilizando de técnicas para que isso aconteça. Então, um pensamento ou uma atividade em particular que visa alcançar um estado de clareza mental e emocional. A expressão meditação tem origem no latim meditare, que significa estar em seu centro, ou voltar-se para o centro, ou seja, desconectar-se da esfera externa e concentrar a atenção no seu interior. E olha só que interessante isso. Ninguém tinha o hábito de meditar, né? Poucas pessoas têm esse hábito. E com toda esta pandemia, com toda esta circunstância ocorrente desse ano, as pessoas elas foram meio que obrigadas a se voltar para o centro, né? Então, a gente foi, como se diz, inconscientemente, a gente está indo para a prática da meditação, porque nós somos obrigados a voltar para dentro, né? Dentro do nosso lar, dentro da nossa, das nossas sombras, que eu digo que esse momento, assim, veio à tona tudo que tem de bom e o que tem de ruim também dentro de nós. Nós somos seres ambíguos, né? Nós temos o bem e o mal dentro da gente. E tudo precisa haver um equilíbrio. E a meditação, ela faz com que a gente encontre esse ponto de equilíbrio, né? Isso é muito bom, porque à medida que a gente vai meditando, nós vamos encontrando esse centro. E nesse centro a gente consegue, então, uma conexão com a fonte suprema, com a fonte superior, né? Que até alguns tempos atrás, antes desses avanços das neurociências, era visto como misticismo ou como coisa somente espiritual. E hoje não, hoje a ciência ela reconhece, né, que essas práticas de meditação que faz com que a gente consiga essa interconexão com o infinito, com aquilo que há de mais supremo acima de nós, hoje é reconhecida pela ciência. Tanto é que nos cursos de medicina agora, então foi instituído uma grade somente falando da espiritualidade e da importância, né, dessa junção da ciência com a espiritualidade. Então, nós finalmente alcançamos
o tempo onde as duas deram as mãos para um bem maior de toda a humanidade. Então, isso é um tempo de muita graça, na verdade, que nós estamos vivendo. Então, nós vamos falar um pouquinho da prática, né, meditativa. Então, Johnson, em seu livro Do Xamanismo à Ciência, uma história da meditação, da editora Cultrix, ele apresentou um amplo levantamento histórico sobre o tema, encontrando descrições precoces do método, tanto em textos taoístas quanto em textos hindus. Recomendo muito a leitura desse ótimo livro. Segundo ele, na antiga China, por volta de 300 a.C., a literatura taoísta, com mestres como Lai Tzu e Chuang Tzu, já expunha exercícios meditativos de forma sistematizada. Então, vocês veem que é muito antes, né? Uma prática muito antiga. Então, a literatura mística do norte da Índia, entre 1500 e 1000 a.C., também já apresentava técnicas de meditação. Olha só quantos anos levou para a ciência entender que a meditação é importante para a consciência, corpo físico e para a mente. Todavia, buscar a antecedência da meditação é uma empreitada penosa. Nesse intuito, também se realçou Johnson quando revisou os aspectos históricos do tema, situando a presumível origem dos primeiros estados alterados de consciência, que foram provavelmente obtidos por indução espontânea. Então, na verdade, existem coisas que nós fazemos que nos induz à meditação de uma forma espontânea, sem a pessoa perceber. Se ela praticar isso consciente, ela vai entender que ela está meditando. Então, essas práticas, segundo o autor, é a descoberta do fogo, né? Quando a gente para de frente de uma fogueira e fica olhando a dança do fogo e todo o movimento da chama. Sem que nós percebamos, a gente entra num estado meditativo, olhando para o fogo. O exercício da caça, que o caçador ele precisa ter todo um procedimento de concentração, de cuidado, de saber onde pisar, né? Também uma prática. A experiência sexual, eu acho que é uma das práticas assim que mais nos levam a esse estado de meditação, quando ela é entendida e praticada conscientemente, vendo, né, e experienciando o sexo como algo sagrado que nos leva a um patamar de consciência também elevada. E o trauma, por ser algo que marca a nossa vida, e que toda vez que a gente passar por situações semelhantes a um trauma, por exemplo, vivenciado aos 5 anos de idade, nosso gatilho mental vai disparar, trazendo toda a emoção daquele momento, fazendo com que a pessoa também vivencie novamente toda aquela experiência de referência, com todo aquele pacote emocional lá, vivido aos 5 anos. Então, essas práticas, sem que nós percebamos, elas nos induzem a um estado meditativo, tá? E poderiam ter sido esses os fatores que, primeiramente, conduziam ao estado meditativo espontâneo, provocando experiências naturais de estados alterados de consciência, o que poderia ter acontecido há cerca de 800 mil anos. Olha quanto tempo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as ondas cerebrais e como que nós alcançamos esses estados de meditação através das ondas. Então, no nosso estudo de neurofeedback, a gente se especializa em ondas cerebrais. Então, através do EEG, que é o eletroencefalograma, nós conseguimos, em tempo real, pela tela do computador, observar todo o movimento daquele paciente que está ali na nossa frente e vendo todas as ondas dentro do cérebro. Então, nós temos as 4 ondas básicas, que é a onda beta, alfa, teta e delta. Estas ondas, elas são medidas em hertz, medidas de hertz, e cada uma possui uma medida. Então, a onda beta, ela varia de 14 a 30 hertz, e a onda beta é a onda da atenção, concentração e cognição. Então, é a onda que nós estamos agora, eu falando, vocês me ouvindo, vocês adquirindo esse conhecimento, e dentro do cérebro estão se formando redes neurais para que passe essas novas informações.
Então, essa é a onda beta, a onda dos alunos nossos, quando eles estão aprendendo aquilo que nós estamos passando. Depois nós temos a onda alfa, que varia de 9 a 13 Hz. A onda alfa, se eu pedir para vocês fecharem os olhos agora, vocês entrarão já na onda alfa, porque à medida que nós fechamos os olhos, automaticamente a gente baixa de beta para alfa. Por isso que o Mindfulness é uma técnica espetacular para alcançar um nível mais baixo bem rápido, que nós vamos fazer depois, nos próximos slides. Então, a onda alfa, ela é a onda de relaxamento, visualização, e é o início da meditação. Então, como o Mindfulness é uma técnica que traz a atenção para o momento presente, ela não é uma técnica profunda de meditação. Ela simplesmente é a técnica que vai trazer a gente para o ponto central e vai voltar com atenção plena para as nossas atividades. Por isso que é uma técnica de nem 10 minutos, mas que na hora que volta, na hora que a gente sai de alfa e volta para beta, essa atenção ela vai estar muito mais ampla, né, e a concentração muito mais aflorada. Por isso que é tão bom fazer antes de iniciar as aulas e no intervalo, também no retorno do intervalo, trazer nossos alunos para o momento presente com atenção plena. Aí nós temos a teta. A teta varia de 4 a 8 Hz. Então, a teta, sim, é a meditação profunda. Então, quando nós estamos lá já, né, em alfa, e a gente vai aprofundando todo o nosso conhecimento, agora que vocês estão adquirindo, se vocês forem praticar a meditação, vocês irão aprofundando, e neste aprofundamento, então, entra-se no estado teta. Esse estado, além de ser a meditação profunda, ele traz a autocura, é a entrada para o subconsciente, que vai fazer com que vocês materializem seus sonhos, suas metas. Também é o estado intuitivo, é quando a gente consegue ter a intuição bem diversificada, bem aflorada também. Criatividade, memória, visão interior. Então, olha como que é espetacular a prática da meditação. Esse estado, todos nós alcançamos naquele momento que nós estamos vigília-sono. Sabe quando a gente está quase pegando no sono? Que a gente parece que fica entre o mundo real e o mundo, né, desacordado? Esse momento é a entrada para o subconsciente. Então, é nesta hora que nós temos que jogar para o nosso subconsciente todas as afirmações positivas possíveis. Por quê? O subconsciente, ele não entende o que é certo do que não é certo, o sim e o não. Tudo que você joga, ele toma como uma verdade. E isso fica, então, registrado como um arquivo holográfico de memória. Então, se nós jogarmos para o nosso subconsciente que nós só temos conta para pagar, que nós não damos conta de pagar tanta conta, ou que nada dá certo, o subconsciente ele vai falar sim, senhor. Ele vai te dar mais daquilo. Então, nós temos que aprender como dominar a nossa mente e o nosso cérebro, para que a gente possa, então, extrair de dentro de nós todas as circunstâncias mais positivas possíveis. E nós temos essas condições dentro do nosso cérebro, né? Nosso cérebro, ele é um verdadeiro milagre e ele nos dá todos os meios para que a gente possa ser feliz, realizado e pleno. A gente só precisa conhecer o caminho. E aí, finalmente, nós temos a onda delta, que varia de 1 a 3 Hz. Então, a onda delta é uma onda de consciência expandida, de cura e recuperação. É uma onda que ela é dificilmente alcançada por conta de que ela é uma onda de quando nós já estamos para deixar o corpo físico. Então, pessoas que estão próximas da morte, se você acompanhar no EEG, né, a onda dela sempre vai estar em delta e os batimentos cardíacos também vão estar bem fraquinhos. Então, quando a gente pratica a meditação, para entrar nesse estado, precisa ser muito consciente, precisa ter alguém que já entenda do processo para poder conduzir essa meditação a esse estado, porque precisa depois voltar, né? Então, quando a consciência ela fica muito expandida, ela precisa voltar depois no normal. Nós bem sabemos
que uma consciência, uma vez expandida, ela nunca mais voltará no seu estado anterior. Então, precisa ser alguém muito experiente para conduzir esse tipo de meditação em Devil, ok? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode me interromper e fazer. Então, agora nós vamos falar um pouquinho da técnica do Mindfulness, né? O Mindfulness hoje é uma técnica mundialmente conhecida, nos países de primeiro mundo, inclusive, ela já é grade no currículo escolar das escolas, pela eficiência de trazer atenção para o momento presente. Então, na verdade, Mindfulness não tem nenhuma tradução certa ainda para o português. Ela seria melhor definida como atenção plena no momento presente, sem julgamentos. Então, esse estar com atenção plena no momento presente, sem nenhuma espécie de julgamentos, é a melhor forma de se viver que a gente possa alcançar. Por quê? Atendendo aqui no consultório, muitos pacientes, eles vêm com muitas coisas do passado, ou se não muito ansiosos com o futuro, e eles deixam de aproveitar a dádiva da vida, que é o momento presente, né? Então, nós vemos pessoas, assim, presas ao que passou e ansiosas com o que ainda não aconteceu. Então, eu sempre induzo esses clientes, esses pacientes, para o Mindfulness no início, trazendo todos eles com a atenção plena para o momento presente, para que, então, eu possa adentrar com as técnicas interventivas da neuroeducação e trazer uma nova forma de vivência para essas pessoas, tá? Então, eu utilizo muito Mindfulness aqui, utilizava também quando eu trabalhava como professora em sala de aula com os meus alunos, início e volta do intervalo. Então, ela vem das tradições budistas milenares, dos orientais, e trabalha muito com as ideias de aceitação e abertura. Aceitar o presente como ele é e estar aberto para receber tudo aquilo que o universo tem para nos oferecer no agora, tá? Momento a momento, ao que acontecer no mundo exterior ou em nosso mundo interior. Então, hoje ficou claro como o Mindfulness ajuda em vários problemas de saúde mental, e foi até mesmo adaptada na redução de estresse baseada em Mindfulness. Então, hoje, como eu disse anteriormente, a ciência ela reconhece todos os benefícios que a meditação traz para a nossa mente e para o nosso cérebro, sempre ressaltando que mente e cérebro não são a mesma coisa, né? A mente é a nossa parte superior do cérebro, é ela quem sente, é ela quem codifica todos os nossos sentidos, que são 26 e não somente os 5 básicos que nós conhecemos. E então, pelo sistema aferente, ela sente tudo isso, codifica, ou seja, ela cria um código para todos esses sentimentos e emoções, e então envia para o cérebro, que vai decodificar, ou seja, ele vai reconhecer este código, e através desse reconhecimento, pelo sistema nervoso central e pelo periférico, ele vai distribuir por todas as ramificações da coluna, todos os neurotransmissores que vão fazer com que a gente viva em determinadas formas. Então, nós vamos falar um pouquinho das emoções para vocês entenderem como que isso acontece e a importância da gente entender também as nossas emoções para buscar sempre na meditação esse ponto de equilíbrio, ok? Então, os benefícios da prática do Mindfulness. A atenção plena, né, dos pensamentos, permite um reconhecimento e saída dos pensamentos automáticos e dos padrões de pensamentos. A atenção plena das emoções, a aceitação do momento a momento da emoção, o presente, e permite a coexistência do agradável e do desagradável. Então, a gente tem uma tomada de consciência daquilo que a gente sente, da forma como nós sentimos. Alivia a dor crônica, estresse, depressão, controle de impulsos e ansiedade, tá? E o aumento também da ativação do córtex pré-frontal esquerdo, que é responsável pelas emoções positivas, entusiasmo, autocontrole e felicidade. Então, olha quantos benefícios somente com a prática do Mindfulness. Imagina das técnicas mais avançadas, né, que levam a estados mais profundos.
Então, para alguns autores, a meditação é uma espécie de treino da atenção plena à consciência do momento presente. Estudos também consideram que na meditação a interpretação dos fatos é mais importante do que os fatos em si, né? Então, aí se tem uma tomada de consciência, né? Então, da importância desses fatos e do que eles carregam com eles. Fato é que esta prática tem contribuído de forma significativa para a evolução e desenvolvimento em diversos âmbitos da vida dos praticantes. Trata-se de um exercício interior, um momento de concentração profunda que coloca em contato com o equilíbrio geral. Como explica a psicóloga que trabalha com meditação há 5 anos, Paula Bacelli. A técnica constitui uma grande variedade de práticas que visam um treinamento mental, cujo intuito é educar a mente. Então, lembra que eu falei que a mente é que sente tudo. Então, na verdade, tudo que o nosso corpo físico experimenta, como sentimentos, emoções e dores, está tudo na mente. E é isso que a neuroeducação trabalha. A neuroeducação, ela trabalha com a educação das partes que compõem o sistema mental, né? Então, nós educamos essas partes, nós levamos elas à compreensão de toda a realidade, e com estas técnicas interventivas específicas do nosso modelo transdisciplinar, nós conseguimos, então, trazer o cliente do seu estado limitador e levá-lo para o estado possibilitador, inclusive alcançando o seu estado de genialidade pessoal. Então, isto é desenvolver e aprimorar habilidades para lidar melhor com as emoções e conviver melhor consigo mesmo. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do mapa das emoções, né, que foi um estudo muito bem-vindo assim, para a humanidade, que foi feito na Finlândia, com vários neurocientistas, e eles pegaram cerca de 70 pessoas e colocaram nos exames de neuroimagem, e essas pessoas sentiam essas emoções. E de acordo com os sentimentos que elas sentiam, o aparelho lá, né, de neuroimagem foi detectando todas as ativações no corpo. Então, as ativações laranjas e amarelas são as ativações onde está mais ativado. E o azul e o preto está desativado. Então, nós vamos falar um pouquinho agora da ansiedade. Então, a ansiedade, ela é uma emoção que ativa principalmente o peito, tá? Então, bem aqui no meio, no centro aqui, nós temos uma glândula que se chama timo. Então, a glândula timo, ela tem uma função muito importante, que é de absorver as emoções. Por isso, a sensação de estar muito feliz, a gente fala que está com o peito explodindo de felicidade. E quando nós estamos muito angustiados, é como se apertasse. Ela tem o formato de uma borboletinha, e ela aperta quando a gente sente angústia, tristeza, ansiedade. Então, pode ver que aqui, ó, no mapa, é a parte que está mais ativada. Pessoas ansiosas sentem muito isso. Elas sentem ou um aperto no peito, ou elas sentem mesmo algo que sobe e desce, bem nessa região. Vocês podem ver que as pernas são desativadas e braços também na ansiedade. Vou deixar o amor por último, tá? Aí nós temos a depressão, que nós temos um bonequinho aqui quase todo desativado. Então, a depressão é um estágio muito terrível que o ser humano alcança, só quem passou para saber, né? A pessoa fica totalmente sem forças, vocês podem ver que as pessoas depressivas, elas só querem ficar deitadas, ou se elas vão para suas atividades, é como se elas estivessem se arrastando, né? Porque não tem força mesmo. Então, desativa pernas, braços, cabeça. Vocês podem ver que não há ativação nenhuma, né, na parte da cabeça. E todos os chakras, que são os pontos de energia, estão totalmente desativados. O desprezo também existe uma desativação total aqui, ó, principalmente no centro das genitálias, que é um dos chakras, também um dos pontos de energia, e a cabeça totalmente fervendo. Então, quando uma pessoa é desprezada, ela fica nesse estado, ela fica sem ativação, sem nenhuma espécie de reação, e somente a cabeça, né, fica fervendo com os piores pensamentos que possam passar dentro de uma mente.
Então, nós não podemos nem desprezar e nem ser desprezados. Então, nós não podemos admitir isso. Né? Se alguém nos despreza, a gente precisa sentar e conversar com a pessoa e ver o que leva ela a ter aquele comportamento para conosco. E nem desprezar nenhum ser humano, porque realmente é uma emoção muito negativa. Aí nós temos o orgulho, temos a perna desativada e aqui tudo ativado. Então, daqui para cima, né, do plexo solar aqui do estômago, até o coronário, que é a cabeça, nós temos toda a ativação. O orgulho, ele tem duas vertentes. Pode ser o orgulho de ver um filho passando num vestibular, ou de alcançar uma aprovação num concurso público. Isso é um orgulho que a gente sente, isso é bem-vindo. E tem o orgulho das pessoas arrogantes, pessoas que se acham melhores que as outras, que precisam fazer outras pessoas de degrau para subir na vida. Isso não é bom, tá? Então, nós precisamos mesclar aí e sempre buscar o orgulho na maneira mais positiva. Aí, vergonha, também temos desativação das pernas, dos braços, e nós temos aqui a parte do estômago para cima, começando a ativar, e as bochechas. Então, a gente sabe, né, eu acho que todo mundo já passou alguma vergonha na vida, aqui a gente sente queimando. Então, as pessoas de pele mais clarinha, elas sofrem mais, né, porque fica muito vermelho. Então, a ativação fica mais aqui na bochecha. A inveja, que é um sentimento que todo mundo sente, todo mundo passa por isso, tá? Não existe nenhuma pessoa que não tenha inveja na vida, todo mundo passa por isso. Mas a gente precisa conhecer para sempre equilibrar, né? E evitar, porque não é um sentimento positivo, visto que cada pessoa tem o seu lugar no mundo, então a gente não necessita invejar ninguém. A gente simplesmente precisa descobrir a importância do que nós somos, do tamanho que nós temos, e servir o mundo com tudo aquilo que está dentro de nós, nossos talentos, nossos dons, né, nossas capacidades que são infinitas. Então, a inveja é bom ser evitado, né, e somente descobrindo seu lugar no mundo que a gente vai conseguir deixar de ter esse sentimento. E aqui, finalmente, o amor. Eu sou muito suspeita em falar do amor, né? Porque eu acho que o amor é minha missão de vida. Então, o amor, ele vem e ilumina todos os pontos de energia do nosso corpo. Ele desativa as pernas porque ele se concentra nos pontos de energia, tá? Mas ele tem toda a ativação dos braços, a mente, a cabeça. Então, as pessoas que amam, principalmente o amor incondicional, que é o amor sem o julgamento, ama simplesmente pelo que o outro é, na medida daquilo que ele possa oferecer no atual momento. Esse é o amor que a humanidade precisa alcançar, né? Para chegar nesse patamar de amor, a gente precisa entender o ser humano em toda a sua extensão, né? Ninguém é perfeito, eu não sou perfeita, vocês não são perfeitos, mas é dentro daquilo que o outro tem de melhor a oferecer que a gente busca a excelência desse amor. Então, o amor, ele é a primazia de todo sentimento, é ele que nos leva para a vida de uma forma espetacular, porque quando a gente ama, a gente vai buscar coisas excelsas, como conhecimento, como aprendizado, a gente vai buscar a igualdade entre as pessoas, a gente vai viver da maneira como Deus quer que nós vivamos, né? Então, vamos amar muito, porque o amor, assim, é a guia da nossa vida, tá? Então, esses são os sentimentos e emoções. Então, conhecendo um pouquinho de tudo isso, a gente vai entender como que a meditação, ela vai nos trazer, assim, benefícios, tá? Então, quando a gente pratica a meditação, quando a gente faz... E a meditação, assim, não é fazer hoje, daqui um mês fazer novamente, não. A meditação, ela precisa ser adquirida como um hábito no nosso viver, para que nós possamos... obter esses benefícios, né? E nós sabemos que um hábito, ele não é fácil de ser estabelecido, porque exige disciplina, exige muita disposição, é uma escolha que nós fazemos, por exemplo, de separar 15 minutos do nosso dia para nos dedicarmos a isso. Então, nós precisamos ter uma meta bem estabelecida para poder obter todos esses benefícios.
Então, a meditação, quando ela é feita certinho, né, fazendo todos os passos a passo aí para que ela seja excelente, ela vai trazer o quê? Uma redução dos níveis de estresse, um aumento da capacidade de concentração, aumento da capacidade de memorização, desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, desenvolvimento da criatividade, redução significativa de violência, equilíbrio no campo emocional, redução da dor crônica, redução da ansiedade generalizada e aumento da imunidade. Então, no período que eu trabalhei na Fundação Casa com os adolescentes infratores, eu tinha uma turma muito complicada lá, que eram os meninos de alto risco, né, dos crimes mais, assim, os mais terríveis. Então, eles eram da minha turma, porque eu tinha uma oficina neuroeducadora e eu trabalhava com eles as questões da não violência, né, dessa capacidade que eles tinham de tirar o melhor deles, e foi com a prática de Mindfulness que eu consegui, assim, um avanço muito grande. E depois eles eram analisados pela equipe da psicossocial, né, e nos relatórios que iam, então, para o juiz, no final de cada 3 meses, a gente percebia avanços muito significativos. Então, nenhum ser humano é perdido, né, nós temos que entender os caminhos e os meios, tanto para a gente nos ajudar, em primeiro lugar, nós temos que estar bem para ajudar o outro. Então, nós temos que aplicar todos os conhecimentos, primeiramente, na nossa vida, para depois oferecer para o outro. E assim a gente consegue ir transformando devagarinho o mundo no qual nós estamos inseridos, né? Alguém tem alguma pergunta, gente? Eu estou falando, ninguém perguntou nada. Se tiver, pode falar. Márcia, eu quero fazer uma pergunta assim. Entre as emoções que você citou lá, me chamou a atenção, não apareceu o medo. Não apareceu o medo por causa esse mapa que eu peguei, ele não tem. Tem um outro mapa que ele é mais específico, tá? Mas o medo, faltou o medo, a tristeza, então eu vou falar para você. O medo, a tristeza são sentimentos que desativam as pernas. O medo, ele vai ativar mais a região aqui de cima. Então, quando a gente sente medo, o que a gente sente? Um gelo que sobe. Não sei se vocês já sentiram isso. A surpresa também não tem, que causa todas essas emoções aqui na parte do timo, tá? E as partes das pernas ficam desativadas. Principalmente o medo não tem ativação nas pernas, tá certo? E a surpresa, tanto quanto o orgulho, ela também tem o lado bom e o lado ruim. A surpresa, por exemplo, quando a gente ganha um presente inesperado, é uma surpresa, né? E quando a gente recebe uma notícia trágica, também é uma surpresa. Então, tem os dois lados, o bom e o ruim. Em ambas as situações, desativa as pernas também e ativa o timo, ok? Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Posso continuar? Então, vamos lá. Qualquer prática pode ser considerada meditação? Será? Então, vamos falar das práticas mais conhecidas, né? Então, nós temos os tipos de meditação, que são várias modalidades Zen, uma meditação Zen budista que estuda o self-killing, praticada quando você está fazendo caminhada. Então, essa meditação é muito legal para quem caminha. Como que vai ser feita? Concentrando a atenção nos pés ao pisar. Então, a pessoa ela vai só concentrar nas pisadas. Isso faz com que ela se desligue totalmente do mundo e volte a concentração para os pés. Os pés, eles estão em contato com a terra, que nos liga, né? A mãe terra. Então, é uma meditação muito boa, muito gostosa de fazer quando a gente está caminhando. Meditação transcendental, que provém das tradições hindus e consiste em repetir um som para si, para que o foco de sua mente vá para ele. Então, nós temos o som Om, né? Quem já praticou transcendental sabe que essa meditação ela nos eleva assim, a um nível muito grandioso. Então, a pessoa vai sentar-se numa posição confortável, ereta, e vai ficar repetindo o Om, né? E esse som, ele reverbera para o universo,
E na hora que volta para nós, volta com muita criatividade, muitas ideias novas. Então, é uma meditação muito boa também de ser feita. Além disso, tem a meditação guiada, caracterizada pela formação de imagens que acredita-se serem relaxantes. O Qigong, prática combina meditação, relaxamento, exercícios físicos e de restauração para manter o equilíbrio. E o Tai Chi, que é uma forma de artes marciais chinesas, a yoga, que hoje é muito conhecida, na qual são utilizados exercícios de respiração e postura para acalmar a mente e desenvolver um corpo mais flexível, dentre outras, tá? Então, para quem nunca fez meditação, eu sempre aconselho que comece com Mindfulness, que é a meditação que traz atenção para o momento presente, e depois entre na meditação das imagens relaxantes. No Google tem bastante coisa. Coloca lá e vai ficar assistindo as imagens e aquele som que vai tocando. Então, as iniciais eu sempre aconselho essas. E depois praticar a meditação, né, da caminhada, que eu acho muito maravilhosa para quem faz caminhada. E a transcendental aí já é um pouco mais profunda, então a gente precisa ter esses passos para chegar na transcendental, tá certo? E sempre depois da meditação também fazer o caminho de volta, né? Ou seja, trazer o nosso estado de consciência para o momento presente também. Então, praticar meditação mindfulness, né? Primeira coisa, sente-se num lugar calmo e tranquilo. Nós vamos fazer agora, tá? Se vocês quiserem. Tempo limite é sempre de 5 a 10 minutos, não mais que isso, tá? Então, eu vou convidar vocês todos a fecharem os olhos, aí onde vocês estão, com a coluna reta, podem colocar as mãos em cima das coxas, das pernas, e vocês vão inspirar profundamente pelo nariz, segura um pouquinho e solta pela boca. Não façam rápido, porque pode dar tontura, ok? Essa meditação, ela oxigena automaticamente o nosso cérebro. Então, se nós respirarmos muito rápido, nós podemos sentir tontura. Então, inspira devagar. Vocês irão fazer 10 inspirações, ok? Eu vou contar para que todos possam acompanhar. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora que vocês expiraram pelo nariz, soltaram pela boca, vocês irão observar o corpo de vocês, tá? Vocês vão tentar sentir os pés, a panturrilha das pernas, a coxa. Vão tentar sentir toda a parte digestiva, toda a parte do coração, do timo e a cabeça. Inspire e expire, notando como esse ar entra e como ele sai de dentro de vocês. Sempre inspirando coisas positivas e soltando ansiedade, estresse, nervoso, preocupação. E quando a mente começar a dispersar, simplesmente volte a se concentrar na respiração. Inspirando e soltando profundamente. Inspira e solta. E agora, então, vocês irão abrir os olhos. Deu para perceber como que acalma automaticamente a mente, sim ou não? Sim. Deu para perceber? Então, sim, o pessoal está respondendo sim lá no chat. Maravilhoso. Então, é muito simples, gente. É uma meditação, sim, maravilhosa, que a gente pode parar 3 vezes ao dia e fazer.
Tira 5 minutinhos de manhã, tarde à noite. Simples, vai trazer clareza mental, vai trazer atenção plena, concentração. Então, vale muito a pena, tá? Licença um pouquinho, Márcia. Sextou, gente. Se fizer muito isso, nós vamos dormir aqui. Mas dá soninho mesmo, por isso que é só 5 minutos. Uma semana exaustiva como a nossa que está sendo. Sim, mas olha, por isso que ela tem que ser somente 5 minutos, porque dorme de verdade. Gente, já aconteceu casos, e não são poucos, de eu estar atendendo o paciente e ele dormir sentado. E aí eu tenho que Mas isso é bom. Para não rir, porque é até engraçado. Aí eu vou chamando, a pessoa volta. E tem muitos pacientes que preferem fazer as intervenções à noite, porque eles falam que depois eles dormem muito bem, né? Porque o relaxamento ele é muito grande mesmo. Então vamos lá. Os estudos mostraram que a meditação pode ativar certas áreas cerebrais, como aquelas relacionadas ao bem-estar, aprendizagem, memória e emocional. Isso se deve à plasticidade do cérebro, que é a capacidade de desenvolver novas conexões a tudo aquilo que está sendo estimulado. Então, nosso cérebro, ele tem algumas áreas, né, como as vias dopaminérgicas, que elas são estimuladas, principalmente com a prática da meditação. Então, essas vias, elas vão ser depois estimuladas, elas vão excretar no nosso organismo serotonina, dopamina, né? Todos aqueles neurotransmissores que vão dar a sensação de bem-estar e felicidade. Então, é muito, muito importante a prática da meditação para o nosso cérebro, mente e cérebro. E agora nós vamos falar um pouquinho da glândula pineal, que a glândula pineal é uma das áreas minhas de pesquisa da mente. Eu assim, estudo muito esse campo, porque, de fato, ela é uma glândula pequenininha, mas ela é a responsável por tudo aquilo que existe além de nós no universo. Ela é quem canaliza. É através dela que nós temos essa conexão com o infinito, tá certo? Então, a glândula pineal, ela também é conhecida como conário, epífise cerebral, ou simplesmente pineal. É uma pequena glândula endócrina no cérebro dos vertebrados, e essa glândula produz a melatonina, que é o hormônio derivado da serotonina, que modula os padrões do sono nos ciclos circadianos e sazonais. Então, esse cristal aqui se chama apatita. É um cristal lindo, né? Vocês estão vendo azul, na cor azul, e ele brilha, ele tem um brilho muito bonito. E esse cristal, ele compõe, né? A nossa glândula, ela é composta por cristais apatitas. Então, vocês veem aqui, ó, abaixo do corpo caloso, e em cima do cerebelo, está a glândula, né, pineal. Essa glândula, ela tem a função de regular os padrões de sono, né? Excretar melatonina, serotonina, mas a principal descoberta dela, nesses últimos tempos, foi essa conexão com o infinito. Ou seja, quando a gente está num estado meditativo profundo, e quando essa glândula está descalcificada, porque ela calcifica devido à alimentação, né? Então, quando ela está descalcificada e a pessoa consegue por exemplo, uma meditação transcendental, essa pessoa ela consegue trazer do infinito para a terceira dimensão, que é o plano, né, da Terra, onde nós estamos agora, todas as informações dos registros ascásticos que estão lá em cima, de toda a sabedoria infinita que existe acima de nós. Então, quando a gente, por exemplo, escreve um livro, a gente consegue trazer esse livro para cá, ele já existe em outra dimensão. E através dessa conexão a gente consegue. Cientistas que têm grandes descobertas para a humanidade. Então, olha como nós somos perfeitos, nós somos poderosos, temos dentro de nós todos os recursos para a gente conseguir viver em paz, ser feliz e alcançar grandes feitos, né? Tudo isso dentro do nosso corpo físico, né? Dentro daquilo que Deus nos criou, dentro daquilo que nós somos, seres humanos. Então, a glândula pineal, ela realmente é uma glândula
como todas as outras, né? Como tudo que compõe nosso sistema é perfeito e maravilhoso, ela é uma dessas maravilhas que está dentro de nós. Ô, Márcia, Márcia, temos uma pergunta aqui. Qual a relação das ondas e a física quântica? Ah, tá. As ondas com a física quântica. Nós sabemos que a física quântica, ela é a física das inúmeras e infinitas probabilidades, tá? Então, a física quântica, ela comprova que tudo no universo é vibração, ou seja, não existe vácuo, não existe vazio, né? Até mesmo aquilo que era considerado vácuo, hoje nós sabemos, através da física quântica, que é permeado por vibração. As ondas cerebrais nada mais são do que ondas vibracionais. Elas variam de acordo com a vibração que a gente está emanando. Claro que numa onda delta, por exemplo, você vai estar numa onda profunda, que vai te levar a ondas vibratórias, né? Falando da física quântica, a teoria das cordas, vai te levar para ondas vibratórias do fluxo quântico, ou seja, daquele momento que a gente colapsa a realidade com aquilo que a gente está sentindo, tá? Então, é lógico que uma pessoa que vive estressada, que vive nervosa, que não pratica uma meditação, que não busca acalmar a onda beta, né, que é a onda que a gente está, ou a high beta, que é a mais rápida que a beta, a high beta é a dos hiperativos. Então, é uma onda mais rápida que a beta ainda. Se a gente não baixar essas ondas, a gente nunca vai conseguir chegar num estado vibratório, né, da escala de Hawkins lá, que é a escala das vibrações. A gente nunca vai conseguir, por exemplo, chegar numa escala de aceitação, de perdão, de gratidão, de amor. Então, essas pessoas, elas não conseguem fazer essa conexão da onda cerebral com a física quântica, que seria aí a teoria das cordas e as escalas de Hawkins, né, da David Hawkins. Então, a gente precisa aprender também sobre física quântica. Todo mundo acha que física quântica é o fim, é nada. É uma coisa, assim, simples. É lógico que despende um pouco de como que falam? Predisposição para um novo paradigma, porque a física quântica ela é um paradigma pós-moderno, né? Ela está muito além da nossa compreensão humana, mas ela é acessível. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa compreender, a gente precisa buscar conhecimentos nesse campo, para que a gente possa entender como funciona, né? Se vocês quiserem, a gente pode fazer um dia só falando disso, sobre ondas vibracionais, como a física quântica ela afeta o nosso dia a dia. Então, tudo é vibração. Nós temos sempre que entender que se a gente viver estressado, a gente vai estar lá em high beta, que é aquela onda que não desliga. Muitos pacientes vêm aqui, né, ou quando querem fazer um treinamento de neurofeedback, eles buscam treinamento porque eles não conseguem desligar. Uma pessoa que não desliga, ela nunca vai entrar num fluxo quântico, por exemplo, da gratidão, porque ela não tem tempo para agradecer. E a gratidão, ela não é somente você falar muito obrigada. Isso é verbalizar o muito obrigada. A gratidão, ela é muito além. Ela é um sentimento que brota da alma, juntamente com um pensamento muito potente de amor, né, de paz, de alegria, que é isso que a gratidão nos proporciona, e ela tem que ser sentida com todos os 26 sentidos do nosso corpo. Então, ser grato não é simplesmente falar muito obrigada, né? A gente tem que entender o que é a gratidão e sentir isso dentro da gente. E a gratidão, ela nos eleva para o nível mais alto da escala de Hawkins, que é a iluminação. Então, quando a gente é grato, a gente traz, assim, para a nossa vida, circunstâncias, situações, a gente consegue, estando aqui, a gente consegue estar em outros lugares por conta dessa força que traz a gratidão, tá? Então, as ondas cerebrais, aí, elas têm tudo a ver, sim, elas têm uma ligação com a física quântica, só que precisa entender corretamente como se dá esses níveis vibracionais para poder entender qual onda que a gente pode alcançar. Por exemplo, numa onda delta, a pessoa pode alcançar o nível mais alto, né, da teoria das cordas aí, das dimensões superiores,
que são até 19 dimensões. Então, nós temos muita coisa que está além de nós, mas que é acessível, sim, através do cérebro, tá? Através das ondas cerebrais e da glândula pineal. Então, dá, sim, para fazer muita coisa relacionada à física quântica. Tá bom? Ô, Márcia, tem uma professora perguntando se tem alimentação que pode ativar essa glândula pineal. Sim, os alimentos que podem ativar a glândula, o principal que eu sempre costumo passar para as pessoas é evitar de tomar café, porque o café, ele calcifica a glândula, tá? Então, pessoas que tomam muito café, que fazem muito uso de flúor, elas calcificam a glândula, tá certo? E a água com limão, ela alcaliniza o nosso organismo, então ela descalcifica a glândula, tá? Assim como frutas, verduras, vegetais, evitar a carne vermelha, porque a carne vermelha, ela também calcifica a glândula, né? Então, ela é uma glândula delicada. E quando a gente começa a entender os alimentos e a relação deles com a glândula, a gente começa a entender o quanto a gente se intoxica, né? A gente se intoxica, a gente vai comendo coisas que vai aí calcificando o que seria algo importante para a gente ter esses acessos, né? Então, olha só como que tudo está relacionado, a nossa alimentação, a nossa vigília, né? Sono, o ciclo circadiano, que é a vigília e o sono, os nossos pensamentos, que aí entra a física quântica, né? A qualidade dos nossos pensamentos, como que a gente se intoxica mentalmente através dos padrões negativos de pensamentos. Então, tem muita coisa, assim, que a gente pode estudar, que a gente pode fazer, depois a gente pode até ver um outro momento para falar disso, se houver interesse de vocês. E dá, então, para a gente fazer muita coisa boa. Mas o principal, para a pergunta da professora, é alcalinizar o organismo, ou seja, água com limão, tá? Água com limão, além de alcalinizar o organismo, ela tem inúmeros outros benefícios, né? Para formas do mundo. Márcia, tem uma pergunta específica aqui de uma colega professora. Ela está no início da menopausa e não dorme. Sim. E a mesma pergunta se tem uma meditação exclusiva nessa fase da vida. Olha, a menopausa, ela realmente está ligada com questões biológicas, né? Então, o aconselhamento é primeiramente que vá ao médico para ver qual a melhor forma de fazer a reposição hormonal, ou se ela quiser fazer a reposição de forma natural, que eu acho que é o mais ideal. Seria com chás, né, com alimentos como a soja e tudo mais. Mas sempre a gente pede para buscar primeiramente ajuda do médico ginecologista, que vai poder orientar, ou do endocrinologista também, né, que é o médico que é responsável pelos hormônios. Então, vá primeiramente ao médico, faça uma consulta, veja o que é melhor neste caso. E a prática da meditação, sim, ela ajuda, tá? Então, é o que? É desligar da mente. E outra coisa importante, lembra sempre que a mente coordena tudo. E nós somos condicionados. Então, existe toda a questão das crenças. A mulher entra na menopausa, ela começa a engordar. A mulher entra na menopausa, não dorme mais. A mulher entra na menopausa e fica estressada. Nós incutimos essas crenças no nosso sistema. Então, é sempre importante trabalhar as crenças, tá? De forma a não ficar sofrendo por conta disso, tá certo? Então, é muito importante entender e compreender como que o nosso organismo funciona, mas principalmente a nossa mente, porque tudo está na mente, gente. É assim, eu não sei nem como expressar isso, mas é uma coisa tão simples, né? Às vezes as pessoas falam, a mente, a física quântica é uma coisa do outro mundo. Não é. Se a gente entender mesmo, na essência, a gente vai saber que é fácil viver e aplicar isso na nossa existência. Tá bom? Alguma pergunta mais? Márcia, eu queria perguntar uma coisa sobre o sono, né? Pode falar.
Eu sou uma pessoa que durmo muito pouco, eu durmo por volta de 5 horas por noite. Sim. As pessoas costumam dizer que é necessário dormir 8 horas. Eu não consigo dormir 8 horas jamais na minha vida, desde criança. Tá. Isso é uma aberração da natureza? Olha, é assim, ó. O ideal é de 8 a 10 horas por noite, gente, mas hoje eu desconheço um ser humano que faça isso, tá? Com a vida que nós temos, tudo mudou, a aceleração do tempo, a gente não tem mais isso, né? E cada organismo, ele se adequa. Lembra que nós temos a plasticidade cerebral, que eu falei que é a adaptação do cérebro a novas situações e circunstâncias. Então, hoje, eu posso te dizer que se 5 horas de sono para você é o suficiente e não te causa um transtorno bipolar ou não te causa um estresse agudo, então você pode continuar dormindo às 5 horas da noite, entendeu? Se eu dormir menos de 7 horas, eu passo mal. Então, o meu organismo ele é acostumado com 7 horas de sono. E eu também não sou uma pessoa da noite. Se eu precisar trabalhar à noite para viver, eu vou morrer, porque eu não consigo. Dá 11 horas da noite, meu cérebro, ele parece que estagna e não faz mais nada, né? Então, cada pessoa tem o seu ciclo, tem o seu ritmo. Aí, eu já conversei com pessoas que dormem 4 horas por noite e vivem super bem. Só que assim, gente, tudo a longo prazo vai ter uma consequência, né? Então, lá... Tem um microfone, isso. Quando chegarmos, por exemplo, na idade dos 60 anos para frente, aí começa o envelhecimento cerebral. Então, o nosso cérebro, ele vai trazer as consequências da vida desregrada que nós levamos anteriormente. Então, é importante que se durma, sim, o mais que vocês conseguirem, tá? Porque é lá nos 60 anos que aí começa a separação dos sulcos, né, do cérebro, aí começa, então, o esquecimento, né, o hipocampo, ele já começa a perder um pouco das memórias de longo prazo. Então, é importante que a gente conheça, sim, essas consequências para que a gente não sofra lá no futuro, tá? Então, sempre que eu posso, eu durmo mesmo. Eu sempre costumo dizer que eu dou para o meu corpo aquilo que ele precisa. Se eu estou trabalhando e eu vejo que não estou produzindo, eu paro o que eu estou fazendo e vou dormir, porque não adianta, né? E eu percebo que quando eu volto, aí eu volto assim, cheio de energia e de ideias. E também tem a questão da alimentação, que está muito atrelada ao funcionamento do cérebro, né? Existem alimentos específicos que o nosso cérebro precisa para funcionar direitinho, como feijão, ovo, gorduras. Então, nós precisamos entender também sobre alimentação para dar essa energia para o cérebro. Aí tem que ter uma boa alimentação, uma boa noite de sono, não importa se são 5 ou 10 horas. Precisa haver exercícios físicos. A gente precisa se amar mais, né? E conhecer, praticar a meditação para ter uma qualidade de vida excelente, tá bom? Márcia, no final, tem uma professora pedindo uma indicação de leitura sobre física quântica. Tá. Você pode fazer agora ou no final, por favor? No final, você me lembra de eu falar no final? Lembro. Tá. Mas tem o Universo Holográfico de Michael Talbot, que eu acho que é um dos melhores livros, assim, para compreensão da física quântica. Nós temos o Universo Elegante, que eu acho que é de Albert Einstein, e tem outros também, tá? Mas depois eu passo para vocês. Então, vamos lá. Aqui nós temos o núcleo accumbens, que é a região do nosso cérebro responsável pela felicidade. Olha que legal isso, certo? Então, a substância negra, o tegmento ventral, o hipotálamo e os gânglios de base com o núcleo accumbens formam a via dopaminérgica do nosso cérebro, ou seja, é a via do bem-estar, da felicidade, do prazer, da alegria. Aí aqui atrás também, aqui embaixo temos o septo, que é uma área responsável também pela ativação sexual, pelo orgasmo. Tudo isso nós temos dentro do nosso cérebro, para nos dar o quê? Uma vida feliz, para nos dar alegria, para nos dar satisfação. E a prática da meditação, o que ela faz? Ela ativa esta via dopaminérgica. Então, gente, vamos meditar, tá? Aqui meditação é vida.
Então, vamos lá. Impactos positivos no cérebro. Alguns estudos demonstram alterações neurofisiológicas específicas quando a pessoa está meditando, como a redução do consumo do oxigênio, o que indica, por consequência, uma diminuição do metabolismo. A conclusão é que a prática propicia um padrão de hipometabolismo basal, apesar do estado de alerta em que a mente se encontra. A conclusão de um estudo da Universidade Nacional de Singapura, NUS, mostra algo interessante. Nem todas as práticas meditativas produzem os mesmos efeitos na mente e no corpo. A pesquisa revelou que alguns tipos de meditação budista suscitam efeitos diversos. Um deles, por exemplo, produzia atividade parasimpática, que é de relaxamento, aumentado, enquanto o outro nem passava perto, ativava o sistema simpático. Outra descoberta consiste na verificação de que a prática meditativa associou-se à ativação do córtex pré-frontal esquerdo, o qual está relacionado com os afetos positivos e maior resiliência. Olha quanta coisa boa que traz, né, a meditação. Então, aqui eu trouxe 2 cérebros para vocês observarem, também com exames de neuroimagens. Então, a ativação do circuito neural, né, dos impulsos químicos elétricos cerebrais, com o cérebro meditativo e com o cérebro sem meditação. Então, nós vemos que aqui, ó, nós temos uma grande ativação, né, do cérebro que medita e do cérebro que não medita. Então, aqui, ó, um cérebro totalmente ativado, completamente agitado, e aqui a gente já vê essa diminuição no vermelho, né? E a parte azul aqui brilhando, que seria, então, o estado de meditação, de relaxamento e concentração, certo? A meditação e as mudanças cerebrais. Os estudos ainda vão além. Pesquisas compararam a espessura do córtex cerebral de meditadores mais experientes com de pessoas de um grupo de controle. Conclusão, a espessura da área relacionada à atenção era maior nos praticantes de longa data. Segundo o artigo de Menezes del Aglio, por meio do exame de tomografia computadorizada, por emissão do fóton único, SPECT, sigla em inglês, por medição de ondas gama, verificou-se que meditadores budistas experientes tinham respostas cerebrais que indicavam um poder significativamente maior de concentração, em comparação com um grupo controle. Então, aqui nós temos os efeitos da meditação no nosso cérebro, tá? Aí nós temos a girificação. O que é a girificação? São as ressonâncias magnéticas, mostram que a meditação aumenta a velocidade do processamento das informações. E isso acontece porque aumenta a girificação, que é o processo pelo qual o córtex cria fendas estreitas e dobras, chamados sulcos e giros, que são essas nervurinhas aqui, ó. Os sulcos e os giros são todas essas nervurinhas que separam a massa encefálica, tá? O processamento neural está relacionado à inteligência. Então, olha só o efeito do cérebro, aumentando a inteligência, né? E os sulcos aí. O foco, melhora o foco, pois aumenta a espessura do córtex nas regiões responsáveis pela atenção. Redução do estresse. Meditação reduz o estresse e a ansiedade, regulando a produção de cortisol e adrenalina, criando um estado de relaxamento profundo, no qual nossa respiração, pressão arterial e metabolismo desaceleram. Função cerebral. A meditação melhora todas as funções cerebrais através da sincronização dos hemisférios esquerdo e direito e do aumento do equilíbrio entre os padrões de ondas alfa, teta e delta. O humor. A meditação aumenta os níveis de dopamina e serotonina, estimulando regiões do cérebro que estão associadas à alegria e à positividade. E a cognição. Meditação aumenta a função cognitiva, a habilidade de manter foco através do aumento da massa cinzenta, volume e irrigação sanguínea no cérebro, ok?
Então, olha só quanta coisa boa, quanto efeito maravilhoso a meditação traz para o nosso cérebro. Agora vamos falar um pouquinho do neurofeedback e das alterações meditativas, né? Então, o neurofeedback é uma técnica interventiva que a gente utiliza através do aparelho EEG, que é o treinamento do cérebro. Então, a gente faz esse treinamento e em tempo real nós vemos o cérebro do nosso paciente na tela do computador e vai, então, entendendo tudo isso que acontece aí que eu mencionei antes. A gente consegue ver o processo de girificação, a gente consegue ver a função cerebral, né, que são todas as sincronizações dos hemisférios direito e esquerdo, o aumento, o equilíbrio dessas ondas. A gente consegue ver, através do neurofeedback, as regiões do cérebro onde são ativados o foco e a memorização, se há alteração de humor ou não, redução do estresse, e treinamos também, através do neurofeedback, a cognição, ou seja, a intensificação das atividades cognitivas para uma melhor aprendizagem, né, e aumento da massa cinzenta, com volume e irrigação sanguínea no cérebro. Então, aqui eu trouxe uma imagem, né, como se estivesse no EEG, para vocês perceberem. Então, olha aqui, ó, nós temos as ondas Hertz, né, a medida Hertz, então o cérebro com 21 Hertz, 22, 23, olha as ativações, 24, aí a gente vai vendo, ó, em cada pontinho desse é uma área, né, ou dos lobos que a gente coloca a toquinha com os eletrodos, tá? Aí aqui 25 Hz, 26, 27, 28, 29, olha a ativação aqui também, ó. E aqui no 30 Hz, tá? Então aqui é uma imagem de EEG, né? Quando a gente faz esses treinamentos. As pesquisas também mostraram que certas características que se manifestam por meio da meditação podem ser explicadas através da atividade neuroelétrica. Assim, ilustram por meio da eletroencefalografia, que é o EEG, o aparelho que a gente trabalha, um aumento da produção de ondas θ em meditadores mais experientes. Então, vocês podem ver que quem medita dá para entender, através do neurofeedback, todo esse avanço que há dentro do cérebro da pessoa. Alguma pergunta a mais? Sim ou não? Sim, tem uma professora perguntando que a filha adolescente dorme demais, o que pode fazer para ativá-la? Fala para ela que nada. Por que nada? Porque o adolescente precisa dormir muito, tá? Então, o que ela precisa fazer é só entender o que acontece na adolescência. Então, o que acontece? Na adolescência, os adolescentes têm uma queda da dopamina, que é o hormônio da felicidade. Então, até os 10 anos, a criança transborda dopamina, por isso que criança sempre está feliz. Você bate na criança, dali a pouquinho ela vem te agradando, né? Porque a dopamina, ela transborda. Quando entra na fase da pré-adolescência, que é de 12 a 14 anos, não, de 11 a 12 anos, a criança vai vai tendo uma queda da dopamina. E isto precisa acontecer porque por volta dos 14 anos, dos 12 aos 14, o adolescente ele vai passar pela segunda poda neural, que é um procedimento que o cérebro precisa fazer para que novas conexões sejam estabelecidas. É uma limpeza que o cérebro faz, porque a criança está em transição da infância para a adolescência. Na adolescência, vão ser liberados outros hormônios para que a menina menstrue, para que o menino comece a ter pelo, mudança de voz, né? Pele, cabelo, tudo vai se modificando. Então, essa queda da dopamina, ela é necessária, a poda neural é necessária, e isso ocasiona muito sono no adolescente, tá bom? Então, não tem o que fazer, gente, é difícil, eu sei que é complicado, você vê o teu filho lá dormindo o dia inteiro naquele quarto fechado, né? E parece que é preguiça, mas não é. É algo biológico que está acontecendo dentro do cérebro, do corpo, e precisa dormir muito, tá?
Aí o que vai acontecer? Por volta dos 16 anos aos 18, essa queda de dopamina começa a voltar a subir, tá? E volta-se a regular o estado de humor do adolescente. Então, o adolescente, as falas, tá, gente? Porque eu já passei por isso. Graças a Deus, meu filho pulou já essa fase. Eu estou com tédio, ninguém gosta de mim, nada dá certo, o mundo não tá legal. E aí também, gente, tem a questão da fase das descobertas, é o momento que eles vão se descobrir em sua identidade. Então, tem muitas questões relacionadas ao homossexualismo, por exemplo, é nessa fase que o adolescente começa a se perceber. Então, imagina o que se passa dentro da cabeça do adolescente, no caso, né, nesse caso, quando ele começa a se descobrir. Então, nós precisamos entender os nossos filhos, entender esse momento, e a solução para esse momento é muito diálogo, muita compreensão, muito carinho, porque embora eles acham que eles são donos do mundo, que eles são adultos, eles não passam ainda de crianças. Eles são crianças crescidas. Adultos, eles irão se tornar por volta dos 33 anos, quando o cérebro terminar a sua mielinização, que é com 33 anos, o amadurecimento total do cérebro. Antes disso, a gente só é criança crescida, tá? E nós, que já passamos por essa fase, lógico que não com tanto conhecimento quanto nós temos hoje, a gente precisa compreender, ter muita paciência, porque isso vai passar também, tá bom? Alguma pergunta a mais ou não? A professora agradece a sua resposta, Márcia. A professora agradece a sua resposta. A preocupação com a filha. Sim, eu sei que é difícil, gente. Eu tenho um treinamento que eu faço com os pais, chama Filhos, o que fazer com eles. E eu dou muita ênfase na questão da adolescência, porque realmente é difícil, né? E são coisas que nós vivemos, só que nós não sabíamos que era desta forma, né? E nós sofremos também. Todos nós sofremos nessa fase da vida. E tem toda a questão do corpo, né? Essa questão da identidade que eu falei. E assim, eu bato muito também na questão do homossexualismo, porque as pessoas precisam ser compreendidas, né? E a mãe, ela sempre sabe quando o filho está nesse caminho ou não. A mãe, ela sabe, ela conhece o filho. Então, a gente precisa passar por cima também dos nossos preconceitos, das nossas indagações e ajudar o nosso filho, seja qual for a escolha de vida que ele tenha, seja o que for que ele decidir para a vida dele, acima de tudo ele é filho ou filha, né? Então, nós precisamos olhar com um olhar de humanos mesmo, de ser humano para aquela criança que está em desenvolvimento e ajudá-la a se definir em seus caminhos aí, tá? Então, é muito complicado, mas nós estamos caminhando para um mundo novo, né? A pandemia veio para nos preparar para esse mundo novo que já chegou, ele já está entre nós. E nós precisamos expandir nossas consciências, a gente precisa abrir nossa mente, a gente precisa trabalhar nossas questões, a gente precisa matar o nosso orgulho, muitas vezes, para a gente poder avançar com esse mundo que chegou, né? Não tem como voltar atrás. Nós estamos nele, nós precisamos nos adequar a ele, tá? Então, no que vocês precisarem, no que eu puder ajudar, eu estou aqui. Pode me chamar, todos têm meu contato aí, a gente conversa por WhatsApp, estamos aí, tá bom? Alguma pergunta a mais? Eu quero, Márcia. Posso fazer? Pode. Edna, tudo bem, Márcia? Oi, Edna, meu amor, tudo bom? Então tá bom, Márcia. É o seguinte, a gente sabe da importância da meditação, né? Eu só queria que você desse uma dica, porque muitas pessoas, principalmente nesse momento, não conseguem concentrar-se para começar a meditar. Tem essa dificuldade. Às vezes a pessoa tenta e ela fala, não consigo relaxar, eu não consigo me concentrar. Qual é a dica que você dá para essas pessoas? Obrigada, Márcia. Beijo. Nada, beijo, Edna. Então, a dica, eu tenho uma técnica que deu muito certo, sim. Eu sou hiperativa, diagnosticada, sou TDAH, eu acho que eu sou de alto grau ainda por cima. Então, no começo, eu tinha muita dificuldade com a meditação, porque meus pensamentos, eles, né, ia pulando, variando de um... Enfim,
Aí eu mesmo desenvolvi essa técnica. Eu falei, precisa haver um meio, um caminho para que eu possa me concentrar. Não é possível um negócio desse. Então, eu desenvolvi uma técnica da seguinte maneira. Você, quem tem essa dificuldade, fecha os olhos e vai se imaginar de frente de um rio que está descendo uma correnteza, não muito rápido. E esse rio, ele tem uma árvore, e essa árvore está perdendo as folhas. Então, as folhas estão caindo e o rio está levando embora. As folhas são o pensamento, os pensamentos, e o rio vai levar esses pensamentos até a árvore ficar sem nenhuma folha. Ou seja, no estado que a árvore perder todas as folhas, vocês terão alcançado, então, um estado para entrar na meditação. Tá? Deu muito certo, eu não sei de onde veio essa inspiração, mas deu muito certo comigo. Então, eu aconselho. E para quem também tem muita dificuldade, aquela meditação das imagens que eu mencionei lá no início, tá? Então, vocês podem ver as imagens, aí no Google tem várias, né, e vocês podem, então, ouvir o som e apreciar a imagem. E tenta esquecer o resto, foca só ali, ou se não, fecha os olhos e só ouve a música. Tá? Isso é se conhecer, gente. É que a gente não para, né? A gente não sossega os 26 sentidos, a gente fica lá naquela correria. Mas se vocês conseguirem dessas duas formas, a técnica das folhas caindo no rio e a técnica das imagens com o som, vai dar certo sim, tá? Porque para mim deu, então vai dar para qualquer pessoa, dá certo. Obrigada. Obrigada. Márcia, a Paula. Oi, Paula. Ó, nós temos aqui parabéns pela abordagem sobre o treino. Muito obrigada. A gente vai já começar, já está chegando no finalzinho, né? Antes de terminar, só queria passar um vídeo bem rapidinho para vocês. Ok. Uma perguntinha antes, pode fazer? Oi? Pode, Mônica. A Ana Lígia está perguntando aqui como o neurofeedback ajuda crianças com TDAH. Nossa, o neurofeedback, ele vai trabalhar toda a parte do lobo frontal, que é a parte das funções executivas, autorregulando essas funções para que a criança tenha um aumento no foco da atenção, tá? E já é comprovado cientificamente o quanto o neurofeedback tem ajudado com isso. Tá certo? Ô, Márcia. Oi? Você citou a questão da homossexualidade. Uhum. Tem uma colega aqui, que na verdade tem duas meninas, sim, e elas se dizem homossexuais. Sim. Como ela... Eu creio que ela está pedindo uma ajuda, uma fala sua nesse sentido. Tá, o que ela precisa saber? Como lidar com a situação, é isso? Isso, ela fala que as meninas têm 11 anos de idade e ela quer alguma orientação, se é que tem alguma orientação nesse sentido, né? É assim, gente, a melhor coisa a fazer é entender essa criança. É muito cedo ainda, né, para falar, mas a questão do homossexualismo é uma questão também epigenética, então tem toda uma questão de genes envolvida aí. Eu acho que agora, de início, é conversar e perguntar para essas crianças o que levam elas a pensar desta forma e tentar entender. E aí, então, começar uma psicoterapia para ajudar essas crianças. Porque, assim, gente, isso eu estou falando pelo que eu trabalho dentro do consultório. Então, vem muitas pessoas nesse sentido, né, que elas sabem que são, mas elas são reprimidas. E aí, então, o que vai acontecer? Se a gente reprimir uma expressão do ser humano, seja ela qual for, tá? Não somente o homossexualismo, mas qualquer tipo de expressão, nós vamos estar minando esse ser humano, que poderia oferecer muitas coisas no mundo, muitas coisas maravilhosas para o mundo, tá? Então, nós precisamos parar de enxergar isso como uma doença, como uma coisa má, como algo ruim, para que as pessoas possam se expressar em sua totalidade.
É claro que é muito delicado para uma mãe que tem uma criança de 11 anos, a criança chegar e falar. Então, aí tem que ter o cuidado de ver se essa criança está tendo acesso a algum conteúdo que está instigando isso. Porque, gente, é uma época de curiosidade. A criança está saindo da fase de criança e indo para a pré-adolescência. Os hormônios estão turbilhando dentro deles, né? Então, eles vão ter muita curiosidade em relação à sua sexualidade. Então, o que é ideal fazer agora é o diálogo, com muito amor, com muito respeito, carinho, entender o que está levando essa criança a ter esse tipo de comportamento, porque às vezes a menina viu uma outra coleguinha dando um beijo na boca de outra coleguinha, sentiu desejo, sentiu curiosidade. Então, precisa ter todo esse cuidado e entender, tá? E aí, sim, buscar uma ajuda com o psicoterapeuta para que ele possa conduzir essa criança, esse pré-adolescente, na sua decisão. Então, o que eu posso falar aqui é o que eu atendo, o que eu vejo, e quanto sofrimento existem nas pessoas que não podem se expressar, tá? E nós não temos direito de podar nenhum tipo de expressão de nenhuma pessoa, né? Por mais que a gente queira, a gente não pode. Não sei se eu ajudei com a resposta. Se ela quiser conversar comigo, pode me chamar no WhatsApp e depois a gente pode conversar sem problema nenhum, tá? Tá, nós temos uma mensagem especial para você. O seu marido está mandando parabéns aí. Uma mensagem lindíssima, eu vou ler para você. Parabéns, meu amor, te amo demais. Sou a Denilson, esposo da Márcia, estou no meu trabalho e ouvindo. Parabéns. Muito obrigada, Dê. Ele acompanha tudo, ele é meu companheiro e me leva para onde eu vou aí para poder fazer tudo que eu tenho que fazer. Obrigada, Dê, de coração. Então, é isso, pessoal. Eu vou passar para vocês agora um vídeo bem rapidinho do lançamento do meu livro, que vai sair o mês que vem, se chama Consciência do Amor. Tá? Esse livro ele foi escrito em junção com Michael Vieser, que é um escritor de Caxias do Sul, e nós fomos assim muito orientados por forças superiores, então vai ser um livro que vai falar da expansão da consciência, do amor incondicional, vai falar das crenças limitantes, vai falar das leis do universo, tá? É um livro, assim, muito, muito especial mesmo. E eu vou passar o vídeo rapidinho, de pré-lançamento, para vocês terem acesso aí às informações, tá bom? Então, para quem tiver interesse, tá? Vou passar aí os livros que estão aí no site. Então, tem Você Nasceu para Vencer e Ser Feliz, da Shadow Books, Sentimentos em Palavras, esse é Você Nasceu para Vencer e Ser Feliz, e esse é Sentimentos em Palavras, tá? Saiu pela Filos e Trupe, que agora eu me associei com eles, através da Academia Independente de Letras. Essa semana chega a Antologia Poética, que foi um livro que nós participamos com escritores do Brasil todo. A Consciência do Amor, que sai em setembro, que eu passei para vocês o vídeo. O livro infantil, A Importância do Tamanho que Você É, escrito com o Ismael Taverna. E esses livros vocês encontram na Saraiva, no Clube de Autores e na Amazon, tá certo? Quem tiver interesse, vai lá e compra. Tá bom? E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos vocês, né? A Alde, que assistiu aí mesmo do trabalho. Todas as pessoas que, mesmo estando longe, como a Edna, né?
um dia eu passei por vocês e vocês não se esqueceram de mim. Então, eu fico muito feliz, muito feliz. A Kátia também esses dias me convidou e o trabalho ele tem se expandido. Eu estou muito feliz, porque o intuito em adquirir o conhecimento é somente para transmiti-lo, né? E eu sempre falo que de tudo que eu realizo, de todas as atividades que eu desenvolvo, dentre elas a música também, mas ensinar, transmitir conhecimento é o que move a minha vida, a minha existência. Eu amo o que eu faço e, assim, eu sou muito acessível, né? Então, as pessoas podem me chamar no WhatsApp, a gente conversa. O que a gente puder orientar, nós estamos aí, porque isto é servir a Deus no mundo, né? É a gente entender a importância do tamanho que a gente é, reconhecer nossos dons e talentos e transmiti-los através do nosso trabalho para construir uma humanidade mais consciente, né, do que ela está fazendo aqui nesse mundo. Tá? Então, a minha gratidão eterna a todos vocês, e eu prometo que assim que terminar a pandemia, o isolamento, eu irei visitá-los pessoalmente. Estou desenvolvendo um curso de neurociências aplicada à vida. Vou estar passando também com esse curso nas cidades, quem tiver interesse pode me procurar. E dentro desse contexto vai ter também conteúdos da física quântica. Tá certo? Ok, Márcia. Eu estou me dirigindo a você, mas eu sou Cleusa e supervisora da DE. Trabalhamos, eu, a Mônica e a Paula, nesse projeto Conviva. E todos que estão presentes também têm uma ligação nesse sentido. Realmente, gratidão. Aquilo que você falou, não é algo só que a gente verbaliza, mas que a gente sente. É o meu sentimento neste momento. Aqui no chat tem muitos agradecimentos, muito elogio. Tem convite para você ir para a Escola José Leite. Enfim, você faz parte da nossa história, da nossa vida profissional, e foi bom você passar pela nossa vida. Tá? Gratidão mesmo. Muito obrigada. Finalmente? Algum professor quiser falar, gente? Eu queria pedir um favor para o Adriano, já que o Adriano é amicíssimo da Márcia, eu queria que ele lesse o poema que eu postei em homenagem à nossa palestra, que eu acho bem... Ai, que linda! Tá aqui, deixa eu estar. O tempo todo. Eu adoro, imagina. A gente conversa bastante. Deixa eu achar aqui, cadê Mônica? Enquanto ele procura ali, gente, quem não colocou o nome ali ainda, coloca o local onde vocês trabalham. Eu quero tirar a foto. Eu acho que alguém já tirou foto, que colocou lá no grupo, mas se alguém quiser tirar mais alguma, gente, fiquem aí, abrir a câmera, por favor, para a gente poder tirar uma foto. E agradecer também a Márcia, a todos que participaram. Nós temos pessoal aí de outras DEs, a Magali, que fez bastante pergunta ali, ela é da Sul 3. Muito obrigada, viu, gente, pela participação de todos. Estamos aí à disposição, viu? Se alguém precisar, entre em contato. Muito obrigada, amei a Adriano. Oi. Ok, fala, Magali. Amei, obrigada, Paula, pela oportunidade. Né? Foi assim, a Paula publicou ali no grupo, eu acessei e consegui entrar, e é uma área que eu gosto muito, e eu concordo com tudo que a Márcia falou. Amor é a solução para todos os nossos problemas. Estamos num novo mundo e precisamos desse amor. É verdade. Muito obrigada, Márcia, muito obrigada, Paula, gratidão. Parabéns, e quando tiver a próxima, eu quero ser avisada. Beijo grande para você. Com certeza, Magali. A Magali, ela é PCNP do Programa Escola da Família da Sul 3, não é isso, né, Magali? Sim, e também estou no Conviva agora. Conviva também agora. O Conviva lida muito com isso, né? A gente, a convivência, tá? Aí, antes mediava conflito e agora a gente está prevenindo esses conflitos. Então, a gente tem que falar muito de amor. Que maravilhoso, né?
tem tudo a ver com o IFA. Obrigada. Beijo grande para todo mundo. Quem pediu, ó, esse livro fala sobre física quântica, tá? Chama Universo Autoconsciente, de Amit Goswami. Como a consciência cria o mundo material. Tá dando para ver daí? Ó. Está sim, Márcia. Na verdade, essa daqui é uma coleção de física quântica, então é só vocês buscarem na internet, tá? Amit Goswami, eu acho que é assim que se lê, não sei. E ele é ativista quântico, então o material dele é perfeito, tá? E ele dá palestras no mundo todo sobre física quântica. Então, muito bom esse livro aqui. E tem também, Deepak Chopra, esse daqui, ó, Super Cérebro, tá? É um livro também maravilhoso para quem dá aula, né? Porque traz um conhecimento amplo do cérebro. É muito, muito edificante a leitura, tá bom? Vocês pediram, está aí. Então é isso, né, Paula? Tudo bem, Adriano? Achou o poema? Achei. Deixa eu falar. Então eu vou ler o poema para a Márcia. Ai, gente, eu vou querer... Ó, eu quero, por favor, esse poema por escrito, claro, com a autorização da autora aí, porque, gente, receber um poema é um presente. Você estava falando sobre amor, daí a gente começou a comentar no chat e a Mônica daí jogou o poema Amar. O poema se chama Amar. Vamos lá. Amar. Que pode uma criatura, se não, entre outras criaturas, amar? Amar e esquecer. Amar e mal amar. Amar, desamar. Eu começo a falar poesia e começo a chorar, tá? Não tem problema. Sempre e até de olhos vidrados, amar. Que pode, pergunto, o ser amoroso sozinho, em rotação universal, se não rodar também e amar o que o mar traz à praia, e o que ela senta, e o que na brisa marinha é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia. Amar solenemente as palmas do deserto, o que é entrega ou adoração expectante, o amar, o inóspito, o áspero, um vaso sem flor. Ai, que lindo. É isso. Palmas, Adriano. Muito lindo. Olha, eu quero... Adriano, manda no meu WhatsApp, tá? Não pede para a Paula aí, eu não sei se você tem meu número no Zap, ou no Facebook mesmo, você pode me mandar. Gratidão pelo lindo poema, né? Pelas palavras. Gente que é escritora, a gente ama as palavras, né? Então, o maior presente que eu posso receber é um poema. Muita gratidão. E eu quero dizer assim, gente, a vocês, eu passo por vários lugares, né, em várias cidades, assim, conheço muita gente, mas tem algo de muito especial aí com a diretoria de Avaré, sabe? Eu tenho um carinho muito imenso, porque também a Avaré me abriu as portas para todo o meu profissionalismo, foi aí que eu me tornei neuroeducadora, e a cidade me acolheu de uma forma, assim, muito carinhosa, né? E, então, eu tenho muito carinho por vocês. Gratidão por tudo. Eu só tenho que agradecer a Deus por vocês existirem, por ter esse vínculo com vocês, e que venham muitas outras, né, situações das quais nós possamos compartilhar emoções, aprendizado e conhecimento. Certo? Eu quero agradecer a participação de todos. Nós estamos encerrando, né, esse momento. Muito, muito obrigada mesmo pela participação de todos. Obrigada, Márcia, obrigada, colegas, professores, diretores, enfim, a todos. Beijo no coração. Beijo. Até de repente. Obrigada, Márcia, obrigada a todos. Fiquem com Deus. Obrigada.